Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Dá licença aqui só um pouquinho. Se você não me conhece, meu nome é Rômulo e eu sou casado com essa mulher linda, maravilhosa que está aqui na frente, a Camila, a musa do meu Instagram. Eu vou patentear isso antes que vire meme, musiquinha, alguma coisa assim. Eu tenho que ganhar dinheiro com esse negócio, porque senão vai virar, sei lá, música sertaneja. Bom, gente, alegria poder estar aqui com vocês de novo. Eu já estive aqui pela manhã e agora nós estamos juntos mais uma vez compartilhando um texto de Lucas, capítulo 8, de 1 até o 15. Talvez você não se lembre, mas eu já estive aqui pregando sobre esse mesmo texto no final de maio, no dia 29, último domingo. Caso você não tenha podido estar presente ou assistir pelo YouTube, eu fiz um apanhado de tudo o que acontece nos capítulos anteriores aqui para facilitar a compreensão desse contexto, desse momento onde Jesus apresenta essa parábola. E caso você não tenha conseguido participar ou assistir pelo YouTube, eu te recomendo, procura lá no YouTube da Comunhão essa mensagem, a invasão do reino. Não que isso seja obrigatório, mas isso vai te ajudar bastante a entender todo o contexto do que a gente está falando aqui, ok? É uma coisa que eu falei de manhã, eu nunca fui muito bom em dar título para texto, mas eu estou começando a pegar gosto por esse negócio, né? A invasão do reino, parte 2, o mistério. Eu estou gostando desse negócio. Vale lembrar aqui, antes da leitura, que Lucas e Atos, ele escreve esse texto aqui para um amigo, Teófilo, alguém possivelmente de origem grega, e que se converte, que conhece a Jesus e começa a conhecer o seu reino, né? E provavelmente Teófilo ele tinha muitas dúvidas. Então, hoje a gente vai dentro dessa perspectiva aqui de Lucas, onde ele vai apresentando a parábola do semeador. Ele vai contando para Teófilo e para os seus leitores, a partir da sua visão dos fatos, direcionado, logicamente, pelo Espírito Santo, sobre a história de Jesus de Nazaré e sobre o desencadeamento daqueles fatos que levaram Lucas a essa narrativa. Então, você pode acompanhar comigo o texto de Lucas 8, do 1 até o 15, aí na tua Bíblia, no teu celular, ou acompanhar por aqui, né, pelo telão. Telão é meio old school falar isso, né? Pelo telão. Enfim, estou ficando old school mesmo. Versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação.
As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em terra boa são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade que nós temos de celebrar teu nome, de nos reunir com liberdade para te adorar, para prestar cultos. Que o Senhor nos ajude a entender a direção que a tua palavra ela traz para as nossas vidas, a proposta de estilo de vida que Jesus apresenta para nós através dessa parábola. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, primeira característica que é importante de perceber nesse texto aqui, é que Jesus ele tinha um grupo de discípulos homens e discípulas mulheres. Isso é uma coisa interessante e bastante curiosa de nós pensarmos, bastante importante, porque não era só uma massa de homens que seguia Jesus, mas era uma massa de homens e uma massa de mulheres, era um grupo de gente. Isso é interessante também, porque nessa massa de mulheres que seguia Jesus, eram mulheres que ajudaram diretamente no ministério de Jesus Cristo. E Lucas ele vem dizendo aqui, ele vem escrevendo, que essas mulheres ajudaram a sustentá-los com seus bens. Elas ajudavam com seus bens. Isso também é bastante curioso e importante de se entender, porque na cultura judaica do primeiro século, nesse momento que eles viviam aqui, a mulher era um ser inferior. Não merecedora de crédito, excluída da sociedade, uma sociedade focada no homem daquele momento, uma sociedade machista. Mas, no ministério de Jesus de Nazaré, as mulheres não somente encontravam espaço, como elas ainda ajudavam financeiramente a sustentar o ministério de Jesus. Elas tinham espaço, elas tinham vez, elas tinham voz. Outro ponto igualmente interessante e curioso é o fato de que nesse contexto aqui, não haviam somente pessoas pobres. E por que eu digo isso? Porque nós temos vivido um evangelho nesses dias que me faz pensar que talvez o evangelho ele só serve para gente pobre ou para gente doente, tipo doenças terminais. Gente considerada normal, né? Gente que está tranquila, me parece que o evangelho não tem mensagem para essas pessoas. Porque olha só, você vai vê o pregador falando assim, você vai prosperar. Aí você pensa, pô, mas peraí, eu tenho um trabalho legal, eu estou tranquilo com essa parte financeira, isso não me aflige. Você que está mal emocionalmente, mal no teu casamento aí, mas peraí, eu estou bem no meu casamento, eu não estou com nenhum problema emocional. Você que está doente, mas eu também não estou doente. E aí você começa a ouvir essas coisas, você que quer prosperar, você que está mal emocionalmente, você que está mal no seu casamento, você que está doente, vem aqui na rua Sinimbu, 472, Aí você fica pensando, peraí, não estou passando por problema financeiro, meu casamento está legal, meus filhos estão bem, eu não estou doente, essa igreja acho que ela não me serve não, hein? Tem alguma coisa errada aí, esse evangelho não me serve. Então, me parece que esse evangelho desses dias nada mais é do que uma causa social democrática para a promoção do bem-estar daquelas pessoas que se dispõem a seguir a Deus. Como se Deus ele fosse uma entidade responsável pela promoção do bem-estar daqueles que, de alguma maneira, desejam seguir a Ele. Né? Então, por essa ótica, se alguém tem uma vida relativamente tranquila aqui na Terra, lógico, ela não precisa de Deus. Ok? Mas veja bem, esse evangelho, ele vale muito para nós. Um país do terceiro mundo, um país emergente, um país do BRICS, um país com uma sociedade que vive em meio de uma desigualdade social gigantesca, com milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, um país onde metade da população não tem água encanada nem esgoto nas suas casas. Então, para a nossa realidade, esse evangelho do bem-estar, uau, excelente, né? Ok, mas Jesus de Nazaré, ele não veio para nos dar uma vida boa aqui na terra. Primeiro erro. Jesus ele veio para quê? Jesus ele veio para nos curar da nossa maior enfermidade, que é a morte. Jesus veio para isso.
Jesus veio para restaurar aquilo que foi rompido no relacionamento entre o homem e Deus. Jesus, ele veio para nos dar vida. Porque vida não tem nada a ver com o dinheiro que eu ganho, nem com a casa que eu moro, com o carro que eu uso, com a roupa que eu tenho. Vida não é apenas essa experiência momentânea que a gente tem aqui na terra. Vida é muito, muito mais do que isso. Vida é o sopro de Deus correndo dentro de nós. E esse sopro fazendo com que eu e você, com que nós sejamos transformados em seres humanos, restaurados à imagem e semelhança de Deus através de Jesus Cristo. Para experimentar aquilo que só Deus pode dar a nós. Então, por essa perspectiva, gente, nós percebemos que Maria Madalena, ela seguia Jesus. E alguns afirmam que ela pode ter sido uma prostituta. Então, esse evangelho desses dias talvez serviria para Maria Madalena. Mas e a Joana, esposa de Cusa? Ele era administrador de Herodes, então ela fazia parte da aristocracia do Império Romano, logo ela estava tranquila, né? Como a gente costuma dizer, ela estava de boa. Ela não precisava de nada. Ela precisava, sim. Ela precisava de vida que só existe em Jesus. E esse texto, ele nos fala também de Susana, que nós não sabemos quem é, porque só aparece aqui. E às vezes os textos bíblicos, eles trazem essas coisas, e isso é interessante, porque isso nos faz pensar que talvez o Teófilo, para quem Lucas estava escrevendo, talvez ele conhecesse Susana. Então, por isso, Lucas vai lá e fala de Susana. Talvez muitas outras pessoas daquela época também conhecessem a Susana, e quando o escritor ele coloca isso no texto, ele está produzindo nesse texto uma afinidade muito grande com aquelas pessoas que eram os leitores originais lá atrás, no primeiro século. Alguma coisa do tipo, Susana, ela era vizinha da minha tia, nossa, ela fazia um bolinho de chuva maravilhoso. Susana, ela trabalhou com a minha mãe, Susana estudou com a minha esposa. É verdade isso que Lucas está escrevendo, eu conheço ela, a vida dela mudou, é verdade isso que ele está escrevendo então. Isso levava as pessoas a darem crédito àquele escrito. Um outro ponto muito interessante aqui nesse texto é que aquelas mulheres que haviam sido libertas, mulheres que haviam sido curadas, que encontraram vida em Jesus Cristo, agora elas caminhavam com Jesus e elas ajudavam a suprir as necessidades dessa pequena comunidade emergente lá no primeiro século. Essas pessoas que foram transformadas, pessoas que foram curadas, de quem Jesus havia expulsado demônios, agora, por um movimento de gratidão, elas se tornam discípulas, seguidoras. E mais do que isso, elas estão suprindo o ministério de Jesus Cristo por um movimento de gratidão que havia dentro delas. Por causa dessa gratidão que havia nos corações delas, elas se voltam para essa comunidade de discípulos para ajudar. Então, gente, dentro desse momento, Jesus percebendo que uma multidão ia se juntando e aglutinando ali, Jesus ele diz o seguinte, pessoal, olha só, vou contar uma parábola para vocês. O semeador saiu a semear, texto que a gente leu aí, né? E quando Jesus ele termina de falar, os discípulos chamam ele em particular, né? Os discípulos vão lá, mandam uma mensagem no privado. Jesus, o que significa essa parábola aí? A gente não entendeu nada. E aqui Lucas ele traz uma narrativa que é diferente de Marcos e Mateus. A parábola é exatamente a mesma nos três evangelhos, os evangelhos chamados sinóticos, né? Mas Marcos ele traz uma narrativa, um apontamento que eu quero dividir com vocês. Está lá em Marcos 4, versículo 13. Quando os discípulos perguntam o que significava aquela parábola, Jesus diz para eles, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Caso você queira conferir essa parábola no Evangelho de Marcos, está lá em Marcos 4, de 1 até o 20, tá? E aí quando Jesus ele faz essa pergunta para essas pessoas aqui nesse momento, olha só, vocês não entenderam essa parábola, então como é que vocês vão compreender as outras? Isso me faz lembrar, gente, do começo, isso aqui mostra que eu estou ficando old school, do começo da primeira metade da primeira década dos anos 2000. O cara está ficando meio passado mesmo, né? Quando eu era só um garotinho juvenil, né? Estudante de teologia. Quando nós passamos pelos evangelhos e passamos por essa parábola, uma coisa ela ficou marcada na minha mente até os dias de hoje. A fala que diz que essa parábola, ela é a parábola das parábolas.
É a partir dela que nós vamos entender todas as outras parábolas. E é justamente por isso que Jesus diz para eles que se eles não entendessem essa parábola, como que eles iam entender as outras? Os discípulos eles foram fazer essa pergunta para Jesus porque eles realmente não estavam entendendo nada naquele momento. E aí, nesse momento, Jesus diz para eles o seguinte: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Ou, como diz em Marcos, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. E aqui cabe uma observação, tá? Quando eu era criança, minha infância e parte da adolescência, a minha família ela vivia um contexto de igreja, onde no final de todo culto, algumas pessoas vão entender bem do que eu estou falando, mas no final de todo culto, o pastor ele pedia para as pessoas baixarem sua cabeça, fechar seus olhos, ficar em espírito de oração, e aí vinha um apelo. Se você deseja convidar Jesus, aceitar Jesus em seu coração, em sua vida, levante sua mão, tá, beleza. Aí a pessoa levantava a mão, então todos se levantavam, a pessoa ia lá na frente, todos comemoravam, aleluia, alguém aceitou Jesus, alguém entregou a vida a Jesus. Que alegria, né? Um momento de festa. Só que nisso, gente, sempre tinha uma garotada que tocava o terror em todo culto. Sempre tinha, né? Correndo, zoando, derrubando alguma coisa. E eu não costumava estar longe desses caras. Isso era um problema. Só que eu percebia que sempre tinha a mãe de alguém que via a garotada aprontando lá, e aí já ficava meio bravo e falava, você tem que entregar a vida para Jesus. Como se isso fosse, assim, fazer a criança sossegar ali, né? Mas você tem que entregar a vida para Jesus. E nisso era normal, no final de todo culto, alguns sempre levantarem a mão ali, né? Principalmente os que tinham aprontado alguma coisa e sabiam que ia tomar uns beliscões ali para amolecer o coração da mão, levantava a mão e ia lá na frente, né? Mãe, eu aceitei Jesus. Tá, mas em casa a gente conversa. Então tinha essa daí. Só que eu ficava olhando aquilo e eu pensava comigo, e às vezes eu até falava, cara, você já disse que entregava a vida para Jesus na semana passada. E aí no outro dia você levantou a mão de novo. Agora tu vai lá outra vez. Olha só, vão achar que você não está entendendo nada, ou então como a gente diz no Rio de Janeiro, que você está de zoeira, que você está tirando onda com a cara do pastor. Mas sempre tinha essa garotada que sempre levantava a mão, né? Só que teve um dia que eu tive essa vontade. E eu confesso para vocês, gente, preciso confessar. Tem gente que fala, eu lembro que o pastor falou isso. Eu não lembro de absolutamente nada do que foi dito. Estou sendo sincero. Estou abrindo meu coração, não lembro de nada. Eu só lembro que eu senti essa vontade. Movido pelo Espírito Santo, eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Então, além da realidade de igreja que a gente vivia, meus irmãos e eu, durante uma época, nós estudamos em um colégio batista em Volta Redonda. E uma vez por semana, nessa escola, durante 1 ou 2 períodos letivos, eu não lembro bem, a garotada ia para o auditório e tinha o que eles chamavam de assembleia, que era um culto, né, uma vez por semana. E aí, em todo culto, no final, tinha um apelo também. Só que nesse momento, eu comecei a ter alguns amigos que eles vinham de outra perspectiva cristã. E esses amigos, eles não entendiam, eles ficavam, por que todo final de assembleia o pessoal tem que levantar a mão e aceitar Jesus? E eu não entendia por que eles não entendiam. Eles sempre perguntavam para mim, será que aquela pessoa não é predestinada? E aí eu ficava assim, o que eles estão dizendo, né? Porque, sinceramente, gente, nem eu e nem eles, nós não sabíamos do que estávamos falando. Mas eles, pelo menos, eles não tinham aquele dilema que eu tinha de ter ou não que levantar a mão e ir lá na frente, né? Pelo menos isso. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Naquela perspectiva em que eu cresci, naquela perspectiva e que eu cresci, né? Éramos nós que entregávamos as nossas vidas para Jesus. Éramos nós que decidíamos o momento em que nós faríamos isso. Essa possibilidade de escolha era nossa. Tipo, hoje eu escolho Jesus. Já para os meus amigos, não havia esse dilema, porque para eles era uma predestinação. E aí vem Jesus e diz, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. E por que eu toco nesse texto novamente? Eu digo isso, gente, porque depois de decidir iniciar essa jornada de estudar teologia, então quando eu começo a estudar,
eu vou percebendo que algumas coisas que aconteciam, na verdade, elas aconteciam de determinadas maneiras, porque elas eram fruto de um determinado entendimento teológico, de uma determinada corrente teológica. E foi durante esse período que eu aprendi que essa corrente de você escolher a Jesus Cristo, ela vem de um teólogo chamado Armínio, por isso o arminianismo. Já essa outra corrente que fala da predestinação, ela vem de um teólogo chamado Calvino, por isso o calvinismo, ok? E aí eu confesso mais uma coisa para vocês, eu nunca tinha escutado esses termos nas classes de escola dominical nem nas pregações, nunca. Eu só fui compreender isso depois que eu fui estudar, e aí eu comecei a entender então que eu cresci nessa perspectiva de escolha, e não na perspectiva de predestinação. Pois bem, por que eu estou falando isso aqui, gente? Por que eu estou dando toda essa volta? Porque depois que eu fui estudar, depois de anos de estudo, de conversar com muita gente e de me direcionar ao texto sagrado com sinceridade, então com sinceridade a gente vai percebendo que estão certas aquelas pessoas que creem na predestinação. Afinal, ela é uma doutrina bíblica e não dá para fugir disso. Mas, ao mesmo tempo que a predestinação ela é uma doutrina bíblica, a Bíblia ela não deixa em momento nenhum de nos confrontar e de nos convidar a dar um passo de fé. Em momento nenhum ela deixa de fazer isso. Quando você olha para a teologia bíblica, você percebe que esse passo de fé, ele é sempre requerido ao ser humano, sempre. Tem um texto bastante famoso e bastante conhecido, em que Josué ele fala o seguinte: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você deve conhecer esse texto, Josué 24, 15. Josué aqui ele estava falando de uma escolha. Os profetas, eles estavam sempre pregando e falando e dando oportunidade do arrependimento. Lembra do jovem rico, a história do jovem rico que se aproxima de Jesus? Jesus fala para ele, pô, beleza, falta pouca coisa, vai lá, vende tudo que você tem, vem e me segue, seja meu discípulo. Mas de uma certa maneira ele não quis. Então, gente, na minha cabeça, nesse momento aqui, existe um conflito. Conflito não, um paradoxo talvez, uma tensão, né? E tem um elástico aqui sendo puxado, pendendo para dois lados. E como que é essa tensão? De um lado, Deus e a sua soberania e a predestinação. De outro lado, a necessidade da minha resposta de fé ao chamado de Deus para a minha vida. Então, essas coisas ficam puxando. Isso é uma tensão? Para mim é. Por quê? Primeiro, se é uma escolha divina, eu não preciso dar esse passo de fé, ok? Agora, se eu preciso dar esse passo de fé, então não é uma escolha soberana. Então, irmãos, para mim aqui existe algo estranho, há uma tensão aqui. Eu estou abrindo meu coração para vocês. E aí, novamente, eu volto para Jesus dizendo, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. E afinal, por que eu comecei toda essa explicação aqui? Conversando com alguns amigos que estudaram em instituições com assistência teológica católica, e alguns amigos que eu tenho que são freis, eu perguntei para eles, como que vocês veem essa questão da salvação? Porque para os evangélicos existe um dilema muito forte entre escolha e predestinação. E aí sabe o que eles disseram para mim? Para nós, isso é um mistério. E aí quando eu ouço isso eu fico, uau, não é que faz sentido? Não é que isso faz sentido? Isso é um mistério, isso faz muito sentido. Porque, gente, olha só, veja bem. Se é Deus que predestina, mas nós precisamos de alguma forma responder positivamente, então existe um mistério aqui que só Deus sabe como acontece, ok? Não é simples assim, eu aceito. Ao mesmo tempo que em todo momento eu preciso dar uma resposta positiva em direção às coisas que o Senhor me apresenta. Então eu vou te falar, existe um mistério aqui que só cabe ao Senhor e ao seu Espírito Santo. E que eu, como igreja, eu não tenho poder sobre isso. Eu não sei quem é e nem quem não é. Eu não sei como é que no coração do ser humano, essa palavra, ela cresce, ela se reproduz.
Eu não sei como é que o arrependimento acontece dentro do coração de cada um. Eu não sei. Então eu não posso legislar, eu não posso teologizar em cima de algo que eu simplesmente não sei como acontece e que não pertence a mim e nem à igreja, mas pertence ao Senhor. E aí eu volto para Jesus dizendo: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. E aí logo Jesus começa a explicar a parábola para os seus discípulos, né? A parábola do semeador saiu a semear, e quando ele conta essa parábola, que ele vai explicar para os discípulos, ele cita o profeta Isaías. Eu expliquei um pouco sobre essa citação quando eu preguei em maio. Quando Deus chama o profeta Isaías, ele diz para Isaías ir pregar para a nação de Israel. Na verdade, aqui era Judá. O povo ele já estava dividido entre norte e sul, e a nação estava sendo destruída. Isaías ele estava pregando para Judá, que era a parte do sul, que estava na iminência de ser derrotado pela Babilônia. E aí Isaías ele vai pregar, e o Senhor fala para ele o seguinte: Isaías, olha só, estou te chamando. Você vai pregar, mas eles não vão te ouvir. Prega, mas eles não vão se arrepender. E aí, gente, sinceramente, se fosse eu no lugar de Isaías, eu ia fazer alguma coisa do tipo: amado mestre, só uma dúvida aqui. Se ninguém vai receber, se ninguém vai se arrepender, para que eu vou? Só esse somebody love aqui, amado mestre, para que eu vou se ninguém vai se arrepender, se ninguém vai se entregar? Para quê? Mas Isaías vai, Isaías prega, ninguém se arrepende, e o povo é levado cativo para a Babilônia. E Jesus, antes de explicar a parábola, ele começa justamente por esse texto de Isaías. É impressionante como tudo na Bíblia, como a gente diz aqui na comunhão, aponta para Jesus, né? Isso aconteceu vários e vários anos antes, e Isaías talvez não tenha entendido o porquê daquilo, mas Jesus vem e explica o porquê daquilo. E aí Jesus ele começa a explicar a parábola, e ele vai dizendo: a semente é a palavra de Deus, o semeador é o Senhor. Deus está semeando a sua palavra aos corações, Ele está lançando a palavra, Ele está jogando a palavra, e Ele está nos convidando a sermos semeadores, a semearmos com as nossas vidas. Essa parábola, ela diz aqui que existem 4 tipos de pessoas. Essa parábola, ela vai dizer aqui que tem 4 tipos de pessoas e que esses tipos, eles não são intercambiáveis entre si. Que esse tipo não vai virar esse, que esse não vai virar esse não vai virar... Não! A é A, B é B, C é C, D é D e ponto. Eles não vão se misturar, eles não vão mudar entre si. A parábola não diz como eu tenho que ser para receber a palavra, ela não diz isso. Ela diz assim, ó, tem gente que é assim, a palavra cai na beira do caminho, Satanás vem e rouba. Tá, mas como é que faz para Satanás não roubar? Não é o objetivo da parábola. Jesus ele não diz como, ele só diz que tem gente que vai ser assim, que a palavra vai cair fora do coração. Tem outro tipo de gente que a palavra vai cair dentro do coração deles como num terreno cheio de pedras, né? A semente cai lá, mas tem pouca terra, logo ela brota, mas seca. Tá, e como que eu faço para não ser esse tipo de coração? A parábola também não diz isso, não é o foco da parábola. Depois a parábola vai dizer que tem gente que é como se a semente caísse no meio dos espinhos. Então ela começa a crescer, vai indo bem, mas aqueles espinhos sufocam ela e ela morre. Essas pessoas vão receber, mas as coisas dessa vida aqui, as coisas que a gente vive vão sufocando essa semente, essa planta até começa a crescer, mas ela não vai adiante. Mas aí tem um 4º tipo de gente que Jesus fala aqui, que a semente vai cair, que a semente vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Esses receberam. E, gente, aqui existe um mistério. Existe um mistério aqui que não pertence a mim e nem pertence à igreja. E eu digo para vocês que várias vezes eu já tentei e já vi outras pessoas tentando, tipo, amenizar esse texto, tornar esse texto mais leve, mais interessante, assim, para o ouvido das pessoas. Tentando dar uma interpretação diferente da de Jesus. Por quê? Para que fazer isso? Jesus ele já explicou tudo. O que Jesus ele vem dizendo aqui, começando por Isaías, é que existe um mistério que pertence a Ele.
Tem gente que vai receber e tem gente que não vai receber. Tem gente que vai ser salva e tem gente que não vai ser salva. E isso é um mistério que só pertence ao Senhor. Tá, Rômulo, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Olha só, você está dizendo que o fato de eu estar aqui hoje, né, tem a ver com Deus ter me escolhido e comigo, né, com o fato de eu ter respondido positivamente? Sim, é isso. Tá, Rômulo, beleza. Então, talvez tem gente que nunca vai receber? Sim, é isso. Oh, mas aí é duro, hein? Sim, gente, é tão duro quanto Deus falar para Isaías, vai lá, prega, mas ninguém vai se arrepender. Pensa você cumprindo essa missão, sabendo que ninguém se arrependeria, e você tem que ir. E aí você pensa, poxa, Rômulo, agora essa mensagem ficou dura, né? Eu também acho, gente, mas eu acredito que em Jesus tem um consolo para os nossos corações. É muito difícil aceitar essa situação, porque a gente não sabe quem é e quem não é. A gente não sabe. Deus sabe quem é? Sim, Deus sabe quem é. E mesmo assim, Ele continua jogando a sua semente. Mesmo assim, Ele continua dando oportunidade. Meus irmãos, para o meu estado mental, para a minha cognição, para o meu estado cognitivo, isso é insano. É insano que o Deus em quem nós cremos, mesmo sabendo que as pessoas haveriam de rejeitá-lo, Ele continua lançando a sua semente. Ele continua dando oportunidade. Mesmo sabendo que a humanidade crucificaria o seu Filho, Pai, Filho e Espírito Santo se propõe a si mesmo a entrega em favor de uma humanidade corrompida, perdida. Mesmo sabendo que ele seria crucificado e morto, ele vai para o matadouro, dando ao ser humano a oportunidade da salvação. Então, novamente, gente, eu digo, existe um mistério aqui que não cabe a mim, mas quando eu olho para esse texto, eu enxergo um Deus misericordioso, eu enxergo um Deus que nos ama ao ponto de se sacrificar e de se entregar à morte por nós. Eu vejo aqui um Deus que é capaz de entregar a sua semente até mesmo para aqueles que vão rejeitá-lo, que vão trocar a sua semente pelos prazeres dessa vida momentânea aqui na terra, para pessoas que vão tratar das suas coisas com superficialidade. Mesmo assim, Ele continua entregando a sua semente, lançando a sua semente. Mas no meio dessas pessoas, algumas recebendo essa semente vão dar frutos. Algumas vão prosperar essa semente. Vai dar certo, vai acontecer um milagre. Um mistério como aconteceu na vida de Maria Madalena, na vida de Joana, esposa de Cusa, de Susana e de muitas outras pessoas. Muita gente recebendo essa palavra e percebendo o que Deus fez. Tá, mas afinal, o que Deus fez? Deus me deu vida. Eu e você, nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Jesus Cristo. E quando eu percebo que eu recebi vida, eu me volto para Jesus e eu digo, Senhor, você me deu vida, eu não merecia, eu era um pecador chechelento, mas o Senhor me deu vida. Então eu quero colocar a minha vida a teu serviço. É isso que eu quero fazer. Foi o que fez Maria Madalena. Haviam 7 demônios nelas e Jesus expulsou todos. Jesus aceita uma prostituta como discípula de caminhada. Então ela volta e diz, Senhor, eu não merecia. Eu era uma pecadora, mas eu quero te servir. Irmãos, esse texto nos coloca diante de um Deus que é só amor e da expectativa de que a humanidade seja só gratidão. E da reflexão de que não existe uma outra coisa que eu possa fazer a não ser responder à graça de Deus derramada sobre a minha vida e responder a isso dispondo a minha vida para servir a Deus. E eu sirvo a Deus servindo ao próximo e servindo ao próximo eu sirvo a Deus. Logo, eu e você, nós podemos trabalhar como advogados, como arquitetos, como médicos, como professores, como policiais, como açougueiros, como motoristas, como N coisas. Não necessariamente atuando na igreja, num ministério eclesiástico, mas servindo as pessoas com amor, com nosso atendimento, com atenção, com carinho, com respeito. E eu penso assim, essas pessoas elas não estão trabalhando no ministério eclesiástico, elas estão trabalhando nas suas profissões, mas nem por isso elas estão deixando de servir a Deus, e isso é incrível.
Quando, por exemplo, eu tenho que levar meu pai numa sessão de fisioterapia, depois que ele teve o AVC, ou em algum outro médico, que eu vejo ele sendo tratado com carinho, nossa, essas pessoas estão servindo a Deus através do serviço que estão fazendo pelo meu pai aqui, e isso é a profissão delas. E isso eu e você, nós podemos fazer todo dia. Às vezes você pensa, eu não sei qual é a minha vocação, o que eu posso fazer para servir a Deus na igreja, e aí todo mundo pensa em servir a Deus aqui, né? Só que você foi chamado para servir a Deus onde você vive, do jeito que você vive, onde você trabalha, com quem você se relaciona. O Felipe costuma brincar que às vezes as pessoas falam para ele, Felipe, aconteceu uma situação assim, assim, e seria ótimo que você estivesse lá para falar de Jesus para a pessoa. E o Felipe responde, que bom que eu não estava lá, né? Que bom que estava você, porque era você que precisava falar. A pessoa conhece a você, então que você fale. Quando seus filhos, eles dizem, graças a Deus pelo meu pai, graças a Deus pela minha mãe, ou então, quando você diz assim, graças a Deus pela minha esposa, ela me conheceu, eu estava lá paralímpico, resmungão, chechelento, eu tarra, vem do latim isso, eu tarra lascado. Mas essa mulher, gente, ela está servindo a Deus na sua missão de ajudar a endireitar a minha vida, ajudar a endireitar os meus passos. E eu dou graças a Deus por essa comunidade também, que tem repartido pão. Eu não sei se você lembra, mas no domingo passado, o Josi aqui nos fez um convite para ajudar uma família de venezuelanos que precisava voltar para Vitória. Vocês lembram disso? Durante a semana, no grupo de informações da comunhão, o Josi botou lá, nós conseguimos. E isso é lindo. Então, nós servimos o reino de Deus em todas as esferas das nossas vidas, quando tudo que nós fazemos demonstra a nossa gratidão a Deus, entendendo que tudo que nós temos e que tudo que nós somos vem dele, não de nós mesmos. E aí nós servimos a Deus. Nós não seríamos capazes de ser o que nós somos, nem de fazer o que nós fazemos, se não fosse a graça e o Espírito Santo e o amor do Senhor que são derramados em nossas vidas. Então eu digo para vocês que nesse momento existem duas coisas unidas na igreja. A graça, misericórdia e o amor incondicional do Senhor que se derramam em favor do pecador. Em segundo lugar, a gratidão daquele que recebendo se volta para o Senhor e fala, eu vou viver a minha vida para servir o teu reino. Seja eu uma ex-prostituta, seja eu um aristocrata de Caxias do Sul, seja eu quem for, tudo que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Seja eu um médico, seja eu um enfermeiro, seja eu um empresário, seja eu um porteiro, tudo que eu fizer vai vir carregado da graça, da gratidão, da bondade e da misericórdia. E é por isso que no final da parábola, no final da explicação, Jesus vai dizer o seguinte, mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. E dão fruto com perseverança. Isso, gente, significa que não importa o deserto ao meu redor, o momento ruim que eu estou passando, não importa se A ou B são injustos comigo, não importa se a vida é injusta comigo, se ninguém entende o que eu estou fazendo, se ninguém entende o que eu estou falando, não importa se vão me julgar como um tolo, como um besta que está dando pérola para os porcos, não importa. Eu continuarei frutificando com perseverança. Eu escolho continuar continuar frutificando com perseverança. Ou então eu vou dizer, vale a pena nós continuarmos sendo cristãos éticos, sinceros, honestos, íntegros, vale a pena. Esses são os frutos que nós devemos demonstrar. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação e essa é a gratidão que eu devolvo ao Senhor. Senhor, se o Senhor não tivesse salvado a minha vida, eu estaria lascado, então eu vou caminhar em santidade. Não importa se o mundo ao meu redor está caindo, está desmoronando, eu não vou na onda do mundo. Eu escolho perseverar frutificando. E esse é o nosso chamado. E é assim que nós devemos caminhar em nome de Jesus de Nazaré. Ainda que tudo se corrompa, eu vou permanecer íntegro. Porque eu sei o que Jesus fez por mim. É assim que nós devemos caminhar. Porque eu sei o que Jesus fez por mim. Sei o que Ele fez na minha vida. O restante, gente, o restante é especulação que não cabe a nós.
E eu digo para vocês uma coisa, aqui na igreja, a gente costuma dizer que entra todo tipo de gente, né? Tem aquele tapete que a gente vende ali, no Espaço Crescer Mais, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Essa é uma cultura da comunhão. Então, eu vejo essas coisas e isso me motiva a pensar o seguinte: se Maria Madalena andava com Jesus, quem sou eu para não andar com Maria Madalena? Mas a gente tem mania de rotular a pessoa, de estigmar pessoas, né? Se ela andava com Jesus, quem sou eu para não andar com ela? Então eu vou andar com as pessoas, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou viver o reino com as pessoas que vivem por aí, porque é por aí que eu vivo. Afinal, só Deus conhece o coração de cada um, e esse mistério é coisa de Deus. Esse novo jeito de pensar que vem do céu através de Jesus Cristo, como a gente cantou, ele nos ensina a acolher e ele nos ensina a abraçar. A nós, a comunidade, nos foi entregue um mistério. Deus nos salvou, irmãos, e isso é um mistério. Deus nos escolheu, e isso é um mistério. Nenhum de nós merecia, mas esse mistério ele nos foi dado em Jesus pela graça. Alguns rejeitaram, nós não. Mas não é porque nós sejamos bons, não. Isso é um mistério. Alguns se perderam pelo caminho, mas nós estamos aqui. Isso não é mérito nosso. Isso é um mistério da graça de Deus em Jesus. E aí eu digo para vocês, gente, a melhor coisa que nós temos a fazer é servir o reino de Deus. E eu digo isso por experiência própria. Várias vezes eu já pensei em desistir da vida de igreja. Várias vezes, por N motivos diferentes. Mas por experiência própria, eu digo, a vida de igreja, ela é fascinante. Na semana passada eu conversava com o Felipe e com o Josi, dando spoilers dessa mensagem, e aí a gente chega a um consenso que apesar de nós sermos uma igreja que abriga muita gente desigrejada, algumas pessoas chegam aqui, são tratadas e voltam a servir nas suas antigas igrejas. Isso é lindo. Às vezes chegam pessoas que dizem, eu estava desanimado, eu não acreditava mais na igreja, então eu vim aqui como última alternativa para ver se ainda existe uma esperança para a humanidade. E aí quando isso chega até mim, eu digo, a igreja é legal demais. A gente até pode não ser tão legal, mas a igreja é legal pra caramba. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque nós encontramos o amor gracioso do Senhor e nós vamos dedicar as nossas vidas ao seu reino. Não para pagar, não para trocar, afinal nós já recebemos. Nós só estamos aqui derramando gratidão pelo que Jesus ele fez por nós. E o que Jesus fez por nós foi demais. Através de Jesus, a mesa do reino ela foi preparada e servida como um grande banquete, uma grande celebração. E através de Jesus nós nos sentamos à mesa do reino. A Joana, esposa de Cusa, um aristocrata. Maria Madalena, uma pecadora. Um senhor de escravos, o seu escravo. Um rico instruído, um pobre analfabeto. O Felipe, um caxiense com orgulho. Eu, um carioca flamenguista. O Mitch, um palmeirense. O Fransley, um corintiano. Todos nos assentamos à mesma mesa. E todos assentados à mesa do reino, através de Jesus e diante de Jesus, todos somos irmãos e irmãs. Todos. E é isso que nós celebramos. Esse mistério que através de Jesus, todos somos convidados à mesa do reino, onde nós somos alimentados com muito mais que vinho e pão, como nós cantamos aqui. Onde nós somos amados, onde nós somos curados, onde nós somos restaurados, onde nós somos salvos. A gente vai cantar de novo aquela canção que nós cantamos antes da palavra. E eu não vou te convidar para baixar tua cabeça, fechar teus olhos, nem para levantar tua mão e vir aqui à frente. Fica tranquilo e tranquila com isso. Mas eu quero te convidar a refletir sobre como você tem vivido, sobre o que você tem vivido, sobre qual tem sido a sua resposta diante daquilo que nós já recebemos. Nós recebemos vida. A gente não merecia, mas nós já recebemos. E nós não precisamos fazer isso para pagar, para trocar, para nada. Mas como que a gente tem devolvido o
que a gente tem devolvido em favor disso daí. Então, enquanto essa canção é ministrada, eu te convido a pensar sobre isso, ok? Mundo sem luz, anunciou-se a salvação, ao homem se fez um brilho na escuridão, nasceu em Belém a esperança do Salvador, cresceu entre nós em graça e poderoso amor. Viveu a servir aqueles que o mundo esqueceu e a todos contou as boas novas vindas de Deus. Ao Pai submeteu a vida por um plano maior, o sangue verteu e sobre a morte triunfou. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu. O reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. Cego viu, o coxo andou e a justiça se cumpriu. E um lugar ao pecador em sua mesa se abriu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu. E um lugar ao pecador em sua mesa se abriu. E confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu. Um reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O cego viu, o coxo andou e a justiça se cumpriu. E um lugar ao pecador em sua mesa se abriu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu. E um lugar ao pecador em sua mesa se abriu. E o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça a salvação. No mundo sem luz, anunciou-se a salvação. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela disposição de cada um em te seguir, em te servir.
em devolver como gratidão as nossas vidas ao Teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunidade que entende que Maria Madalena andava com Jesus, então quem somos nós para não andar com pessoas como Maria Madalena? Nos ajuda, Senhor, a mostrar para essa realidade, para essa sociedade que a gente vive, que vale a pena duas pessoas se amarem, se respeitarem, serem fiéis através dos nossos casamentos. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar que vida em família é uma coisa maravilhosa através da nossa relação como pais, filhos, irmãos, irmãs. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar que vale a pena sermos pessoas íntegras, honestas, sinceras, através da realidade que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso local de trabalho, na nossa residência. Senhor, faz as pessoas enxergarem que as trevas e a luz, elas não se misturam através da vida da Tua igreja nesse lugar, Senhor. Nos ajuda a demonstrar que a mesa do reino, ela está aberta e ela sempre oferece um lugar ao pecador, estendendo a mão, abraçando, acolhendo, e que na mesa do reino, através de Jesus e diante de Jesus, todos nós somos irmãos e irmãs. Nos ajuda, Senhor, a entender que existe um mistério que só cabe ao Senhor, que a gente não entende como que cria fruto no coração de cada um, como que cada um se derrama diante do Senhor, que nós não entendemos o tempo de resposta de cada um, mas que isso é um mistério que só cabe ao Senhor. Nos ajuda a demonstrar amor, nos ajuda a demonstrar a Tua graça, a Tua fidelidade, que o Teu reino, ele venha, se manifeste em nós e se manifeste através de nós. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por ter vindo até nós. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado por nos dar vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você vá para casa pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e que o reino de Deus, ele ferva dentro de você. Que você lembre que você recebeu vida, que isso já foi dado, isso foi de graça, e que nada do que a gente faça é para pagar ou para trocar. É resposta de gratidão pela vida que nós recebemos em Jesus. Amém? Que vocês tenham uma ótima noite, um bom fim de domingo e uma super semana. Que Deus abençoe vocês, que o reino se manifeste na vida de vocês e através de vocês. Vão em paz, que Deus os abençoe. Paz e bem de Jesus de Nazaré sobre a vida de vocês. Amém. Sua graça